Olá, eu sou a Bruna Santos, graduanda em Engenharia de Software pela Universidade de Brasília, e vou iniciar a apresentação sobre o meu projeto de iniciação científica com o título Proposta de um método para avaliar a usabilidade de jogos sérios, orientado pelo professor André Salles. Vou iniciar com uma breve contextualização do tema do trabalho, apresentando o objetivo da pesquisa e a metodologia utilizada, passando pelos resultados obtidos e finalizo com a discussão e conclusões sobre os resultados. Bom, a usabilidade é uma qualidade essencial em diferentes tipos de software, pois é ela que permite interações diretas e intuitivas entre o usuário e o sistema. E os desenvolvedores de software devem sempre priorizar a resolução de problemas de usabilidade para garantir que o seu sistema seja fácil de utilizar. Assim, é importante ampliar o conhecimento em usabilidade de estudantes da área de computação ainda durante sua graduação, para que eles conquistem habilidades e competências para implementar de forma eficaz aspectos de usabilidade de seus projetos de software. Então, o desenvolvimento de um método de avaliação de usabilidade que também funcione como uma ferramenta de aprendizado para os alunos da área da computação pode ser um recurso útil ao estimular a prática da avaliação. Em vista disso, o objetivo deste trabalho de pesquisa foi propor um recurso que auxilie o processo de ensino de aprendizagem de usabilidade através do desenvolvimento de um método para avaliar mecanismos de usabilidade em sistemas de software. E para alcançar esse objetivo, nós conduzimos a pesquisa em 3 etapas, iniciando com uma revisão da literatura sobre heurísticas, mecanismos de usabilidade e métodos de avaliação de usabilidade, com o objetivo de identificar estudos que pudessem contribuir para o desenvolvimento deste método de avaliação. Já na segunda etapa, nós desenvolvemos o método. é, Inicialmente, nós definimos que as avaliações deveriam focar na busca da implementação de mecanismos de usabilidade em diferentes tipos de software já desenvolvidos, e em seguida foram elaborados um processo e um questionário de avaliação. E por fim, na terceira etapa, nós conduzimos um estudo de caso para validar um método a partir da avaliação de 2 softwares, utilizando o método proposto, seguido por entrevista com os avaliadores para obter suas percepções sobre a eficácia do método. Partindo finalmente para os resultados, o nosso primeiro resultado alcançado foi o método para avaliar mecanismos de usabilidade em sistemas de software, cujo objetivo é a busca da implementação de mecanismos de usabilidade em diferentes sistemas de software, e é composto por um processo e um questionário de avaliação. Passando rapidamente pelas fases do processo, no planejamento da avaliação, primeiramente definimos os números de avaliadores, e estes devem estudar o software para definir quais mecanismos de usabilidade serão avaliados e para identificar também os casos de uso do sistema. Com a fase 1 concluída, partimos para as avaliações por inspeção, em que, primeiramente, os avaliadores inspecionam individualmente cada mecanismo de usabilidade, seguindo o questionário de avaliação, que é o segundo componente do método, que contém 27 questões. Ao finalizar as inspeções individuais, os avaliadores devem discutir e revisar seus resultados em duplas até que se chegue em um grau de consenso satisfatório. E então partimos para a última fase do processo, em que os avaliadores devem produzir um relatório detalhando os resultados da avaliação. Bom, com o método desenvolvido, iniciamos um estudo de caso para validá-lo. 4 estudantes foram convidados para serem avaliadores e foram divididos em 2 duplas. Uma avaliou um jogo sério e a outra avaliou uma aplicação web. As avaliações foram conduzidas seguindo o processo e, após rodadas de revisões em dupla, os avaliadores chegaram a um consenso sobre a aplicabilidade de todos os mecanismos que foram avaliados nos 2 softwares. Em seguida, foram realizadas entrevistas com os 4 avaliadores, que geraram alguns pontos principais de discussão, onde eles apontaram vantagens do método, como sua objetividade, clareza e a etapa de revisões em dupla, e também foram sugeridas algumas melhorias no método. Bom, nosso trabalho gerou o artigo A Method for Evaluation Usability Mechanisms in Software Systems, que foi aceito para publicação nos anais do 23º Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, o IHC, na trilha de ideias inovadoras e resultados emergentes. Eu apresentei o artigo durante o simpósio, que ocorreu entre os dias 7 e 11 de outubro de 2024, aqui em Brasília. Bom, chegando às nossas considerações finais, o método de avaliação proposto objetivo é auxiliar estudantes da área da computação e outros interessados na aprendizagem de conceitos de usabilidade em software através da prática da avaliação de mecanismos de usabilidade em diferentes tipos de sistemas de software, né? As avaliações realizadas no estudo geraram resultados satisfatórios, em que os avaliadores chegaram a um consenso sobre a aplicabilidade e também, durante as entrevistas, geraram alguns pontos de melhorias no software, né? E em trabalhos futuros, a partir disso, pretendemos evoluir o método de avaliação proposto, levando em consideração esses pontos de melhoria sugeridos pelos avaliadores. E aqui eu finalizo minha apresentação sobre o meu projeto de iniciação científica, uma proposta de um método para avaliar a usabilidade de jogos sérios. Deixo aqui meu agradecimento aos professores André Salles e Eduardo Palmeira pela orientação e toda a ajuda durante a pesquisa.
E também agradeço ao Decanato de Ensino de Graduação da Universidade de Brasília pelo apoio financeiro que possibilitou a publicação do artigo fruto desta pesquisa. A todos o meu muito obrigada.